cuidados básicos principais de enfermagem ao paciente oncológico, que eu pontuei para vocês na nossa aula de hoje, né, alguns cuidados relacionados à aspiração traqueal, que o enfermeiro realiza, né, junto com a sua equipe também de enfermagem, a importância do posicionamento da cabeceira, que parece algo assim muito trivial, mas de fato é fundamental na evolução dos sinais e sintomas do paciente em casos específicos. Descrever também sobre a observação de sangramentos, a observação de alterações no padrão respiratório e outros sinais de alerta que a gente vai comentar ao longo da aula. E também conhecer a importância dos POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão para essa realização de cuidados básicos de enfermagem. Como uma reflexão inicial, né, para essa aula, a questão das boas práticas, voltada agora para as vias aéreas, que vai ser o primeiro tópico que nós vamos comentar, elas estão relacionadas com a avaliação do paciente para identificar a necessidade do procedimento e também para monitorar complicações durante e após o procedimento para garantir um melhor resultado clínico para esse paciente. Então, a aspiração, ela trata-se, né, de fato, de uma intervenção complexa e aspirar as vias aéreas de um paciente requer que você tenha um conhecimento sobre a condição clínica do paciente e também como realizar esse procedimento, toda a questão do suporte ventilatório. Na maioria das vezes, esse paciente está em uso de ventilação mecânica e aí precisa saber manipular, né, esse ventilador para realizar a aspiração. Então, é um procedimento compartilhado com o fisioterapeuta, né, com o nosso colega fisioterapeuta, mas a equipe de enfermagem também fica responsável por essa assistência no âmbito da aspiração e é necessário ter o domínio da técnica correta para fazer esse procedimento. Então, a aspiração, né, das vias aéreas é um procedimento que faz parte de um conjunto de cuidados implementados na terapia intensiva, né, na UTI, na unidade de terapia intensiva, por exemplo. É um ambiente que é muito utilizado, esse procedimento é rotineiro, né, na UTI. E tem como finalidade, né, o que tem a aspiração tem que realizar o que no paciente? Ela vai realizar a remoção de secreções do trato respiratório. Então, para que as vias aéreas mantenham-se pérvias e também haja prevenção de outras infecções, né, respiratórias, o acúmulo de secreções, ele precisa ser removido. E ele é indicado em pacientes que, obviamente, estão com eliminação eficaz dessas secreções, por intubação ou por alguma outra patologia que esteja acometendo seu sistema respiratório. Alguns critérios, né, utilizados para definir a aspiração. Aqui são só alguns, né, frente ao caso clínico daquele paciente. Então, quando há uma diminuição da saturação de oxigênio abaixo de 95, já é um sinal para se avaliar a necessidade, né, no caso de um paciente que está interno. A questão da presença de tosse, a agitação do paciente é um sinal muito importante para essa questão de avaliar a necessidade de aspiração. A questão do desconforto e esforço respiratório do paciente, por isso a parte do exame físico inicial, das técnicas de inspeção, de ausculta, é fundamental aqui nesse momento. A presença de sudorese também é um indicativo do acúmulo de secreções nas vias aéreas. A cianose, né, é um sinal claro. Há alterações no padrão do ventilador mecânico, e aí trabalhar em parceria com o profissional fisioterapeuta é fundamental para identificar essas alterações, e o profissional médico também, especialista, né, nessa área de terapia intensiva. E também, obviamente, alterações na ausculta pulmonar, a exemplo da presença de roncos. Então, o profissional enfermeiro, ele também está capacitado no momento do exame físico, de realizar a ausculta e identificar a presença, né, desses ruídos nos pulmões. Em relação à biossegurança durante a aspiração, então é um procedimento que de fato
vai haver uma dispersão, né, pode haver, e na maioria das vezes há uma dispersão de micro-organismos no ambiente, então é necessário se tomar algumas medidas de biossegurança em relação ao procedimento da lavagem das mãos, a toda a paramentação, né, do profissional que vai realizar, em relação aos equipamentos de proteção individual, organizar todo o material que vai ser utilizado para aquele procedimento, avaliar a necessidade do calibre da sonda, né, qual o tamanho de sonda mais adequado para determinado paciente, explicar o procedimento ao paciente para tranquilizá-lo, porque não é um procedimento, né, confortável para ele, principalmente em caso dele estar acordado, né, e ter as suas funções preservadas de alguma forma, e aí haver uma colocação de uma sonda na sua via aérea vai poder irritar o paciente, em alguns casos de paciente em UTI também, mesmo se o paciente estiver inconsciente, é importante a gente explicar o procedimento a ele, né, seguir as técnicas da humanização, a questão da necessidade de posicionar o paciente adequadamente, com a cabeceira adequada para o momento da realização da aspiração e depois retornar para o que ele estava, conforme as prescrições para aquele procedimento, ou se ele realizou alguma cirurgia ou algo do tipo que precisa manter a cabeceira num grau X, num grau elevado, sem elevação, por exemplo. Então, movimenta-se o paciente para o momento da aspiração e depois retorna para a posição inicial que ele estava. A questão em caso de intubação, né, observar a fixação e a pressão do cuff, né, do tubo da intubação. E durante o procedimento, né, alguns cuidados importantes durante o procedimento está relacionado a clampear, né, o látex no momento da introdução da sonda, para que não tenha, de fato, ocasione, né, na verdade, lesões no paciente. Não deve se introduzir toda a extensão da sonda, por isso é importante a importância de conhecer a anatomia, avaliar o paciente, as características anatômicas dele antes de iniciar a aspiração com a sonda, para saber se de fato, né, fazer as medidas para quantidade certa, o tamanho certo, até onde deve ser inserida a sonda, descamplear o látex na retirada da sonda, né, sempre em movimentos circulares, é importante, e fluidificar as secreções com soro fisiológico ali no momento da aspiração. Realizar manobras com o reanimador manual ou autoinflável conectado ao oxigênio, caso necessário, né, no momento ali da aspiração, se houver a necessidade, pode ser utilizado o famoso ambu. Outros cuidados implementados após o procedimento de aspiração. Então, caso o paciente esteja, né, conectado em ventilação mecânica, conectá-lo novamente à ventilação mecânica, e isso daí lembrar que tem que ser realizado, né, a literatura coloca em relação a 5 a 10, 12 segundos para a realização desse procedimento já conectar, então tem que ser algo bem ágil, né, bem rápido, para que não haja queda, né, da saturação, queda brusca da saturação do paciente. Posicionamento e orientações ao paciente após o procedimento. É importante sempre estar orientando o paciente ao que está sendo realizado com ele, antes, durante e após. Desprezar todo o material utilizado no lixo contaminado, fazer toda a limpeza do sistema de aspiração, monitorar os sinais vitais do paciente após o procedimento é muito importante para fins de evitar complicações. E as anotações de enfermagem, né, como nós já falamos, o registro de enfermagem após cada procedimento de enfermagem, não só esse que a gente está debatendo aqui, mas todo o procedimento que é realizado, é fundamental para que a nossa assistência seja documentada e sirva para evolução, né, acompanhamento da evolução do paciente e também dar subsídios para outros profissionais ali que consultam aquele prontuário sobre o caso do paciente. Então, em relação à aspiração, né, pode-se anotar o número de vezes que o paciente foi aspirado, o aspecto da secreção, a cor, a quantidade e alterações que o paciente apresentou durante a aspiração. Então, veja, né, o quanto que é fundamental anotar esses pontos após o procedimento de aspiração.
E aí, em relação a outros cuidados de enfermagem, né, eu pontuei alguns, fora esse que nós vimos anteriormente de curativos, de drenos e agora de aspiração, eu achei importante falar sobre o posicionamento da cabeceira, né, em pacientes oncológicos. Então, alguns pontos importantes, né, que a literatura coloca em relação à mecânica respiratória, né? Então, o posicionamento do leito do paciente, ele pode afetar diretamente, né, o padrão respiratório desse indivíduo, conforme a condição clínica, né, que está o afetando. Então, atualmente, é recomendado que a cabeceira ela seja mantida entre 30 a 45 graus em pacientes ventilados mecanicamente, né? Devido ao elevado risco de broncoaspiração, é importante não manter esse paciente, né, em posição, uma cabeceira sem elevação. E isso reduz, né, a questão da ocorrência de pneumonias associada à ventilação mecânica, porque evita que o paciente broncoaspire as suas próprias secreções. Né? Então, a depender da postura, né, que o paciente esteja, isso pode favorecer no momento da ventilação mecânica o desempenho diafragmático dele e diminuir algumas cargas que afetam o padrão respiratório, né? Além de promover essa questão da redução da ocorrência de pneumonias, por exemplo. Em relação às neoplasias, né, então, obviamente, dependendo do local que aquela doença está acometendo o paciente, seja na cabeça, no pescoço, cavidade bucal, fossa nasal, na glândula tireoide, na laringe, é importante pontuar alguns cuidados especiais, porque está afetando locais por onde o ar entra e sai, né? Então, deve-se seguir os protocolos clínicos instituídos para o cuidado de pacientes com esse tipo de neoplasia no pós-operatório, porque são procedimentos realizados em locais, como eu falei, né, que o ar está entrando e saindo do corpo e há algumas recomendações específicas para isso. Então, dentro dos serviços há os POPs, né, que a gente vai até comentar um pouco mais agora no final dessa aula, que dão as diretrizes de como deve ser manipulado o paciente conforme o pós-operatório de cada cirurgia dessa, por exemplo, até na própria manipulação de drenos também. Então, é importante observar que, mesmo se o paciente está em determinada posição, se aquela posição também não está causando dor, não está levando ele a sentir náuseas ou outros sintomas, isso é importante observar também. Achei interessante esse manual aqui, um material educativo, na verdade, que pode até ser utilizado para educação em saúde, né, do enfermeiro com os seus pacientes e familiares, em relação a pacientes que têm aqui câncer de pulmão, né? Então, algumas medidas de conforto. Aí, dentre as medidas de conforto que o manual, esse pequeno manual traz, ele fala sobre a importância do posicionamento da cabeceira elevada para pacientes que têm câncer de pulmão. Então, pode ajudar a melhorar tanto a dor como a sua respiração, manter essa cabeceira elevada e o corpo alinhado. Aqui é uma cabeceira entre 30 a 45 graus. Em outros casos, né, deitar o paciente de lado tem um apoio na cabeça e um travesseiro entre as pernas, também vai ajudar a questão da respiração do paciente e causar melhor conforto para ele, né, trazer um melhor conforto. Eu deixei o PDF do manual completo, o link lá nas nossas referências. E por fim, eu coloquei aqui, pontuei mais dois cuidados importantes. Um deles é a observação de sangramentos. Nós falamos um pouquinho da questão dos sangramentos lá no momento da realização dos curativos, né, a importância de relatar para o profissional médico caso tenha algum sangramento mais severo e aí a necessidade de intervir cirurgicamente ou talvez com medicações para melhorar a questão do sangramento. E aqui eu citei, né, alguns pontos importantes em relação à presença de sangramento nasal. Então, pacientes com câncer, né, em algum momento ele pode apresentar alterações nos seus procedimentos fisiológicos de coagulação, e isso pode desencadear complicações hemorrágicas, e uma delas é a epistaxe, né, que é o sangramento nasal. Então, por exemplo, a quimioterapia,
ela pode provocar uma supressão na medula e isso daí vai causar diminuição de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, né, desencadeando ou favorecendo processos hemorrágicos. Então, pacientes hospitalizados, eles necessitam de suplementação de oxigênio através de catéter nasal, algumas vezes, e é frequente a ocorrência de epistaxe também causada pelo ressecamento da mucosa nasal. Então, veja alguns pontos importantes, né, de a gente se observar no paciente oncológico devido às intervenções que são realizadas com ele para fim de tratamento, né, da sua patologia e que pode ocasionar sangramentos. E a importância do enfermeiro estar atento a esse tipo de alteração que o paciente possa vir apresentar. Então, ainda dentro dos sangramentos, na observação de sangramentos, qual algumas intervenções, né, que o enfermeiro ou a enfermagem pode realizar? A lavagem nasal com soro fisiológico ela é recomendada para manter, né, a mucosa do paciente hidratada e diminuir o risco de sangramentos. Então, essa é uma intervenção. Nos casos também de ocorrência do sangramento, deve-se manter a cabeça em posição neutra, pinçar a porção interior do nariz com os dedos e manter pressionado de 5 a 10 minutos e o paciente fica respirando pela boca para tentar fazer a parada daquele sangramento, né, por meio de pressão mecânica. Deve-se procurar, em caso dessa pressão mecânica não surtir efeito, o paciente continuar com sangramento intenso, deve-se procurar de fato, né, o profissional médico dentro do serviço hospitalar, né, chamar o profissional médico que está ali, se tiver algum especialista como um otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação mais aprofundada, mais específica, porque em alguns casos é necessária a realização de um tamponamento nasal, até cauterizar algum vasinho que foi rompido e aí mecanicamente não está conseguindo, não se está obtendo, né, a parada daquele sangramento, então às vezes é necessário intervir cirurgicamente para que o paciente, né, não perca mais sangue ainda. E também a importância do acompanhamento multidisciplinar para dar esse suporte clínico, né, no caso do paciente ter perdas severas de sangue, aí é necessário intervir de alguma forma com reposição, né, do próprio componente sanguíneo, como também de algumas medicações para a questão do nível de ferro do paciente, manter os níveis de ferro sérico, dentre outras, né, questão de alterações nutricionais também. Por fim, eu coloquei aqui a importância de observar o padrão respiratório, né? Por que é importante observar o padrão respiratório no paciente oncológico? Então, por exemplo, aqui eu citei, né, pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para câncer de mama, que é algo, né, um dos cânceres que mais atinge a população feminina atualmente, eles podem apresentar prejuízos físicos, entre eles estão as alterações respiratórias, né, que pode acarretar em outras complicações futuras e diminuição da qualidade de vida. Portanto, é fundamental a importância de se observar, né, ao longo do acompanhamento de pacientes que passaram por procedimentos para retirada da mama, para retirada do tumor, observar o padrão respiratório dessas pacientes, monitorar esses sinais vitais, é fundamental. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, a questão de cânceres, né, específicos que atingem órgãos do corpo e podem ser disseminados para os pulmões, né, e ocasionar alterações no padrão respiratório. Por exemplo, um paciente com carcinoma mamário, como já falei, pode haver algum tipo de metástase, né, para o pulmão. Pacientes com câncer de próstata, de fígado, de estômago, também tem o risco, né, de haver repercussões de migração desse tumor para os tecidos pulmonares. Um outro ponto importante se observar, a questão de infecções, hemorragias, síndrome de extravasamento capilar, toxicidade em relação à radioterapia e à quimioterapia, também podem afetar o pulmão, né, em relação ao funcionamento fisiológico do pulmão, porque são tratamentos de fato bem agressivos para o corpo no geral, né. Um outro ponto importante em relação às ações do enfermeiro, né, ou as ações de enfermagem nessa questão do padrão respiratório,
Às vezes o paciente tem a prescrição das ações médicas, né, que é, por exemplo, utilizar algum tipo de medicação para realizar a nebulização ou inalação conforme a prescrição. O enfermeiro, junto, né, com o fisioterapeuta, também pode estimular a deambulação do paciente, isso ajuda na fluidificação das secreções, melhorando o padrão respiratório. Fazer a alternância, né, da posição do paciente em estar deitado e também sentar na poltrona, isso ajuda também. Estimular a tosse, estimular a ingestão hídrica, a questão da aspiração, que nós já falamos, observar e monitorar a saturação de oxigênio do paciente, se há presença de cianose nas extremidades, então o enfermeiro também inspeciona essa parte, né, no momento ali que está prestando a assistência, e obviamente fazer a ausculta pulmonar, que é algo que dá uma fidedignidade maior de como é que está a troca gasosa desses pacientes. Então, são alguns cuidados, né? Obviamente que há muitos outros e há alguns específicos de determinados profissionais, como, por exemplo, o fisioterapeuta, e nós temos que conhecer, né, essas ações e implementá-las conforme as necessidades que vão surgindo de acordo com o caso de cada paciente. E aí, por fim, eu coloquei para vocês aqui, só, né, refletindo um pouco sobre algum desses cuidados que nós comentamos ao longo da nossa disciplina, esses cuidados de enfermagem, a importância da gente utilizar o POP, né, ou os nossos POPs, nos serviços, né, nos nossos processos de trabalho. Então, vocês sabem o que é um POP? Né? O POP, né, bem conhecido, é o Procedimento Operacional Padrão, e ele diz respeito a um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo, ou seja, trocando em miúdos, é uma receita de bolo, né, o passo a passo que deve ser realizado para determinado procedimento, né, e isso daí, por que se faz o POP, né? Justamente para dar um norte para o profissional que vai realizar, e aí minimiza a ocorrência de intercorrências ou erros, né, que pode ocorrer ao longo do procedimento, e também garante que haja de fato uma assistência prestada da forma correta, né, o procedimento seja realizado da forma correta. Em alguns casos, cabe à própria instituição estabelecer, junto com comissões, a construção de POPs para os N procedimentos que são realizados ali naquela clínica, por exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma POP, né, um POP de um hospital universitário que mostra, né, os cuidados com a aspiração de secreção das vias aéreas, como foi um dos assuntos que a gente tratou aqui na disciplina. Então, eu trouxe esse POP para vocês verem, né? E a equipe de enfermagem, o enfermeiro, o coordenador de enfermagem, o diretor de enfermagem, ele, né, esse POP ele passa por a sua aprovação. E eu trouxe aqui só para vocês darem uma visualizada e também até estimular aí os enfermeiros que estão nessa parte, né, de gestão, que gerenciam essa parte de construção de POPs, tem um modelozinho também. Então, aqui vocês veem que no início vai ter todo um cabeçalho sobre a data de criação, quando vai ser a revisão dessas normas para a realização de aspiração de vias aéreas, quem são os responsáveis por realizar, qual é o objetivo de se realizar esse procedimento, quais os setores. Aí se traz um conceito, né, sobre o procedimento, aqui ele fundamenta também com a resolução que fala sobre a questão de atendimento a pacientes graves realizados pelo enfermeiro. Então, é importante ter essa fundamentação da literatura para, né, dar um embasamento básico ali para o profissional que vai fazer a realização daquele procedimento, consultar, relembrar alguns conceitos. Tem uma parte listando, né, os materiais necessários para a realização do procedimento. Então, aqui no caso da aspiração, né, de vias aéreas, a questão da utilização de uma fonte de ar comprimido ou vácuo, válvulas de aspiração, sondas, luvas, gases, saco de lixo para descartar o material utilizado, dentre outros que nós discutimos lá na parte de aspiração. Aí uma outra seção sobre o passo a passo, né, as normas gerais para a realização do procedimento. Então, aqui são as etapas, de fato, que devem ser seguidas para a realização do procedimento.
E isso daqui dá aqui como eu tinha falado, ó, cada manobra de aspiração deve durar de 10 a 15 segundos e deixar o paciente descansar por 20 a 30 segundos entre as aspirações. Eu tinha esquecido essa questão dos segundos. Aqui é uma orientação desse POP, né, baseado na literatura que eles escolheram. E aí, por fim, eu não coloquei aqui, mas eles colocaram das referências que foram utilizadas para a construção do POP. Então, é importante também, ao final do documento, trazer a lista de referências que foi utilizada para embasar, né, a realização desse procedimento. Olha só como é fundamental nós, né, enquanto equipe de enfermagem, enquanto enfermeiros, né, gestores da equipe de enfermagem, líderes da equipe, ter à mão, né, ter à disposição a realizar os POPs, a existência dos POPs, ou também contribuir para a construção deles, porque vocês imaginam de fato o tanto de procedimentos que a enfermagem tem sob sua responsabilidade de realizar, né, no cuidado do paciente oncológico, e tendo um documento que foi embasado, né, na literatura científica, dá um norte e ajuda a diminuir os erros, né, em relação à prestação da assistência à realização do procedimento, e obviamente isso vai corroborar para uma melhor assistência e qualidade da saúde, do cuidado, né, na verdade, que está sendo ofertado para esse paciente. Então, por isso que eu achei importante destacar a presença de um documento tão simples, né, digamos, de ser produzido e de tão grande utilidade para os profissionais de enfermagem aí nos serviços de oncologia, como outros serviços que têm assistência de enfermagem. Então, coloquei aqui para vocês algumas referências, né? Sempre destaco a questão das referências. Tem um manual muito legal aqui que eu destaquei para vocês, que é esse daqui. Esses primeiros aqui são algumas artigos científicos, né, atuais sobre a questão de boas práticas para aspiração de vias aéreas em pacientes em UTI. Então, leiam esses artigos que fundamentam a prática de vocês e até futuramente a construção dos próprios POPs, né, de vocês. Também aqui o manual que eu falei, cuidados com aspiração de secreção de vias aéreas. O procedimento, aliás, esse daqui é o que eu acabei de mostrar para vocês, é o POP que eu acabei de mostrar para vocês, essa segunda referência. Dentro do site do Corém de Goiás, tem a importância um textozinho sobre a importância de padronização na enfermagem, o que é, como se faz e para quê. Aqui tem um outro artigo científico e aqui tem eu quero achar o manual aqui para vocês. Sim, aquele que eu falei para vocês é esse. Medidas de conforto para pacientes com câncer de pulmão. Então, um manualzinho, né, na verdade, é estilo uma cartilhazinha que vocês podem utilizar aí na educação em saúde de vocês.